Então pega a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 3, versículo 1. É uma palavra que o Senhor me revelou. Eu sabia que eu ia ficar agarrado no Eliseu. E o Senhor, Ele está mostrando para nós revelações, irmãos, para os profetas do Senhor. Para que nós possamos aprender a movimentar em cima do que Deus está fazendo na nossa vida. Porque se Deus te der uma direção, você não souber movimentar, sabe o que vai acontecer? Você não vai para lugar nenhum, vai ficar parado, e a nuvem vai continuar e você está parado. Se a nuvem movimenta, você movimenta também. Quem está entendendo diz amém. Se a nuvem parou, você para também. E é isso que Deus está fazendo nesses dias, nos dando essa palavra. 2 Reis capítulo 3, versículo 1, escrito está: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. 2 Reis capítulo 3, versículo 3: Contudo aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fizera Israel pecar, não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército, nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou esses 3 reis para entregá-los na mão dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultamos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Zafate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram até com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai os profetas de teus pais e os profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive ao Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. Sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse assim o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, e não vereis chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e vosso gado, e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis a toda a cidade forte, e a todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis. Entupireis todas as fontes de água, danificareis com pedras todos os bons campos. Sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Levanta a mão para cá. Abençoa minha vida, que eu quero abençoar a sua vida também, Senhor. Aqui está a tua palavra. Continua falando conosco de forma poderosa. Continua revelando ainda mais a tua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, glória. Bem, para você que não leu a Bíblia até hoje, você pagou hoje, amém, irmãos? Presta atenção, que a Bíblia vai nos falar que Jorão era um rei mau.
E Jorão, ele era uma pessoa que ele não fazia como os pais dele faziam, Acabe e Jezabel, mas ele seguiu o mesmo caminho do rei antigo Jeroboão. Ou seja, Jeroboão, ele fez pecar Israel colocando o quê? Bezerros de ouro, para que o povo não viesse adorar em Jerusalém, mas adorasse o bezerro de ouro. A Bíblia nos fala que quando Acabe morre, Jorão, seu filho, assume o seu lugar. E a Bíblia nos fala que Mesa, rei dos Moabitas, ele viu que Acabe morreu, ele falou: a partir de hoje eu não pago mais tributo a Israel, porque Moabe era vassalo de Israel. E Israel agora, com a morte de Acabe, ficaria sem esse tributo. Jorão então, se enfurecido, pega então e fala o seguinte: já que vocês não vão continuar pagando tributo sobre Israel, eu irei entrar em guerra contra vocês. Jorão sabia que ele tinha que passar sobre as terras de Judá, ele sabia que tinha que passar sobre as terras de Edom, só que tem uma situação: Jorão, como não servia a Deus, ele quis fazer os seus planos funcionar sobre a força do seu braço. Jorão então, ele manda uma carta para o rei de Judá, Josafá, e ele também manda um comunicado ao rei de Edom, que também era inimigo de Israel e inimigo de Judá. O inimigo do meu inimigo será o seu amigo. Foi mais ou menos isso aí. Então ele faz uma aliança, e 7 dias de marcha, todos os reis concordaram em entrar em guerra em favor de Israel. A Bíblia nos fala que todos esses reinos, esses 3 reinos, entram então em marcha, e de repente, durante 7 dias, essa travessia, infelizmente, essa jornada deles foi um fracasso. Por quê? Eles planejaram um modo de fazer a guerra, mas não contava com as circunstâncias. Quem diz amém? Presta atenção que durante esses 7 dias que eles estavam caminhando, faltou água para eles, faltou água para o gado e faltou água para todos que estavam no exército. Isso veio uma calamidade. A Bíblia nos fala então, e eu quero trazer um aspa para você entender, que tinha uma pessoa ali com Jorão e com o rei, os edomitas. Existia um homem chamado de Judá, um rei que era temente a Deus, Josafá. A Bíblia nos fala que Josafá, ele servia a Deus. E a Bíblia nos fala que Josafá já tinha experiência de guerra física e espiritual. Quem diz amém? Presta atenção que Josafá temia a Deus de uma forma tão grande que dessa vez ele vacilou. Porque quando eram as guerras de Josafá, quando era o momento de Josafá, Josafá não ia para a guerra sem consultar o Senhor. Quando ele recebe a carta de Jorão, apesar de serem praticamente irmãos, ele deveria ter consultado a Deus. Ele faz sem pensar, aceita o convite para entrar na guerra, e de repente Josafá entende que o exército dele também ia perecer. A Bíblia nos fala, irmãos, e você tem que entender um dos primeiros erros de Josafá. O primeiro erro é entrar numa guerra que não é dele. Quem diz amém? Não é porque você foi convidado para entrar numa guerra, você é obrigado a aceitá-la. Presta atenção, o segundo erro de Josafá: não ter consultado ao Senhor para entrar nessa guerra ou não. O terceiro erro de Josafá: ir sem a direção de Deus, irmão. Quem está entendendo diz amém. Olha, eu tenho uma revelação para você: não vai a lugar nenhum sem a direção de Deus. Você pode entender isso em nome de Jesus? Não entre em guerra sem a direção de Deus. Não faça aliança com guerras que você, querido, nem com seu amigo. Não entre em guerra sem a direção de Deus. Levanta a mão, porque hoje Deus vai abrir os seus olhos e vai te dar a direção dele. Ramandai remequebia. Quem está entendendo diz amém. Presta atenção. O que acontece quando você entra numa guerra sem a direção de Deus? Isso aqui é uma revelação de Deus para você entender que você é dependente dele. Quem é dependente de Deus, levanta a mão aí, dá glória.
Se você é dependente de Deus, como Josafá era, você tem que entender o seguinte: em uma guerra, quando acontece uma guerra, e você sabe que é uma guerra, Deus está dizendo o seguinte: não vai nessa guerra sem direção. Qual direção? A direção do céu. Porque se você entrar numa guerra sem a direção de Deus, sem Deus ter falado, sabe o que vai acontecer com você? Vai faltar água onde você menos espera. Quem diz amém? Vai faltar água no pior momento da guerra. E sabe o que vai acontecer? Não dá para voltar para trás. Porque se voltar para trás é morte certa. Se ficar parado é morte certa. Se continuar vai ser morte também. Esse que é o problema de você entrar numa guerra sem a direção de Deus. Mas eu tenho um povo aqui que é lavado e remido no sangue de Jesus, que Deus já entrou na tua guerra, na mandarabastelemequébia, e não vai faltar nada para você. Vocês estão entendendo o mistério, irmãos? Quem está entendendo diz amém. É o Senhor nos ensinando. Presta atenção, se você entrar numa guerra que não é sua, primeiro vai perecer você, vai perecer quem anda com você, vai perecer os seus recursos. Por isso não faça nada antes de consultar o Senhor. E outra coisa, não faça nada pela emoção. Não tome decisão pelas emoções. Porque se você tomar a decisão pela emoção, você vai dar a sua palavra. E um homem de palavra, querido, uma mulher de palavra, oh meu Deus, Deus ele olha as suas palavras. Quem diz amém? Por isso que Jesus fala o seguinte: quando você for me aceitar, com a tua boca você vai confessar que eu sou o Senhor. Aleluia. Eu estou confessando que Deus é na minha vida. Você está confessando com a sua boca que Deus está na sua vida. Por isso a sua palavra tem poder e é valia no céu. Você está entendendo? Olha, querido, presta atenção. Não prometa nada quando você estiver feliz. Você está tão feliz que você começa a prometer um monte de coisa. Aí Deus te dá uma vitória, você está tão feliz. Ô varão, você pode entrar nessa guerra? Eu entro. Varão, você pode... Não, eu entro também. E você está tão feliz que você vai prometendo um monte de... Igual político. Vai prometendo um monte de coisa para o povo. E fala, não, vai dar cedo. E calma, irmão, calma. Você está muito feliz, calma aí. Fica feliz, mas não promete muita coisa não. Quem diz amém? Porque se você prometer, você vai ter que... Meu Deus, pouca gente está cumprindo o que fala aí, hein? Se você prometer, você vai ter que... Então, quando você estiver muito feliz, não prometa nada. As pessoas vão ver você feliz assim: agora que eu pego ele, eu vou fazer ele prometer um mistério, que ele está muito feliz, ele está legal demais. Aí você fica assim, Por que você está com a boca fechada? Porque eu estou muito feliz. Quem está entendendo o recado de Deus aí? Presta atenção, você também não pode responder nada quando você estiver irado. Saiu da sua boca, eles vão usar o que saiu da sua boca contra você. Quem diz amém? Josafá pegou e falou o seguinte: eu irei. Não dava para voltar para trás, porque agora ele tinha dado a palavra dele. Se você falar alguma coisa quando você estiver irado, também está valendo. Quem diz amém? Então você não responda nada quando você estiver irado. De preferência, vai dar uma caminhada. Toma um banho gelado lá, entendeu? Chega num lugar onde você não tiver ninguém, dá uns gritos lá. Você está irado, mas não fala nada, irmão. A Bíblia fala que nós seremos julgados pelas nossas palavras. Presta atenção, não decida nada quando você estiver triste. Você está muito triste, aí você começa a querer decidir coisas para se autodestruir. Quem diz amém? Ou destruir outra pessoa, porque você está muito triste, você não consegue raciocinar. Então, querido, quando acontecer isso com você, se estiver muito feliz, se estiver muito irado, se estiver muito triste, vai se derramar nos pés do Senhor. Vai buscar de Deus a direção, vai buscar dele a resposta, porque a resposta dele não tem erro. Presta atenção, 2 Reis capítulo 3, 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta que do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele?
Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Presta atenção, irmãos. Josafá, vendo que ele cometeu um erro fatal, porque agora ele entendeu de verdade que ele era um rei dependente de Deus. Você está entendendo? Que você é totalmente dependente de Deus? Quem é dependente de Deus, levanta a mão, dá glória. Eu quero relembrar isso para você, porque às vezes você pensa que não é dependente de Deus, mas é assim. Eu e você, nós somos tão dependentes de Deus que nem o nosso coração pode mandar na gente. Olha Deus falando aí. Nós somos tão dependentes de Deus que nem nossos pensamentos pode criar ação sem a voz de Deus. Eu estou falando dos dependentes de Deus aqui nessa noite. Levanta a mão você que está entendendo tudo. Entende, irmãos? Presta atenção. Josafá, vendo o erro que cometeu, lembrou de fazer o que ele sempre fazia antes de entrar numa guerra. O que ele fez? Vamos consultar o Senhor. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Deus permitiu essa situação. Não é para mexer com Jorão, não é para mexer com o rei de Edom, era para mexer com Josafá. A luta vem às vezes sobre a sua casa. Aí você pensa: Deus quer mexer com a minha casa. Não, Deus quer mexer com você. Aí na sua empresa o inimigo se levanta. Aí você pensa: Deus quer mexer na empresa. Não, Deus quer mexer com você, porque Ele quer te dar experiência de dependência dEle. Ramandaros. Quem está entendendo diz amém. Então presta atenção. Deus estava querendo falar para Josafá: ô Josafá, como é que você vai entrar numa guerra sem falar antes comigo? Ô Josafá, como é que você entra numa guerra sem menos me consultar? Ô Josafá, como é que você entra com os recursos que eu te dei na terra para entrar numa guerra que não tem nada a ver com a sua? Está gastando recurso de Deus em guerra que não é sua. Cuidado, vai faltar água onde você menos pensar. Assim diz o Senhor. Quem está entendendo diz amém. Presta atenção, querido. Você sabe o que Josafá faz? Josafá, ele vê o seu erro e corre para consertar. E é isso que Deus está falando com a igreja hoje. Se você viu que a situação está feia, que o negócio está feio, não importa a situação, faça como Josafá, vai ao encontro de Deus, busca a direção, para que Deus Ele dê a direção para você. Ah, pastor, por que eu tenho que entrar nesse mistério e pedir direção a Deus, já que o negócio está feio? Sabe por quê, irmãos? Ainda dá tempo. Você está numa guerra espiritual e você esquece disso todo dia. Você está numa guerra espiritual, mas todo dia você esquece disso. Você lembra do irmão que está contra você. Você lembra das contas batendo na tua casa para você pagar todo dia. Você lembra da situação de enfermidade da sua família. Você lembra disso todo dia, mas esquece que você está numa guerra espiritual. E você precisa da direção de Deus hoje para vencer essa guerra nas dimensões celestiais, assim diz o Senhor. Presta atenção, irmãos. Josafá, antigamente é o seguinte: quando eu queria que Deus me desse uma direção, sendo eu rei, assim como Josafá era, o que acontecia? Manda chamar o profeta e vamos consultar o Senhor através dele, para ver o que o Senhor acha. Depois do que o Senhor achar, falar para nós, é que eu chamo os conselheiros de guerra. Depois eu vou pegar e ir para o exército. Era sempre assim com Josafá. Mas Josafá, ele esqueceu de como ele funcionava com Deus. Você sabe como é que você funciona com Deus? Deus fala, você vai lá e faz, e a vitória é sua.
Você esqueceu disso? Quem diz amém? Deus fala que não vai ser fácil, mas fala que vai estar com você e a vitória é sua. Aleluia! Deus fala, vai ter dificuldade nesse caminho, não vai ser fácil, mas eu vou estar com você e a vitória é sua. Irmãos, não existe derrota para quem vai na direção de Deus. É só vitória, levanta a tua mão. É só bênção, que é isso que Deus tem para você. Você sabe o que Josafá faz? Quem é uma pessoa que a gente possa consultar aqui? Um dos militantes do rei Jorão fala: olha, tem um profeta aqui de Israel, ele chama Eliseu, ele pegava, andava com Elias, ele lavava as mãos de Elias com a água. Ele está a palavra? Sim, com ele está a palavra do Senhor, então nós vamos nele. Por quê? Tem mais profeta? Não, nós vamos nele, porque com ele está a palavra. Você sabe o que Josafá faz? Rei Edom, bora. Jorão, bora. Aonde você vai? Nós vamos descer. Como assim descer? Nós vamos até Eliseu. Não, manda chamar ele aqui, nós somos reis. Nós vamos até o homem de Deus, porque eu já fiz errado e vou consertar esse negócio agora. Eu vou me humilhar diante de Deus, para que Deus possa me trazer a vitória. Josafá queria ensinar para os reis. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus não entrar na nossa guerra, nós estamos perdidos. Já fizemos uma coisa terrível, e agora nós vamos nos humilhar. E se nós nos humilharmos, Deus irá usar o profeta dele para nos dar vitória e dar uma direção. Assim diz o Senhor: desce mesmo, se humilhe os pés dele, porque está vindo resposta de vitória para você. Você está entendendo o mistério, irmãos? A humildade faz Deus te responder. A humildade conserta coisas que estão quebradas, e a humildade faz Deus te exaltar na terra. Você pode levantar a mão e entender isso? A humildade, querido, faz Deus olhar para você com os olhos de misericórdia. Presta atenção, Mateus 23:12. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Deus fala assim: meu irmão me humilhou, Deus vai me exaltar? Não. Se o meu irmão me humilhou, Deus não vai me exaltar. Se eu me humilhar diante do Senhor, o Senhor vai me exaltar no momento certo. O que Deus está falando é o seguinte: o negócio é com você, não é com o outro. Anamanderebestai Derecandarabansuirebekebe Anamandui. Josafá podia mandar um comissário: vai lá até Eliseu e pergunta a ele. Fala com ele que eu sirvo a Deus também, eu sou um rei temente. Pergunta ele lá o que a gente tem que fazer. Não vou mandar recado com ninguém, eu mesmo vou me humilhar diante do Senhor. Que Deus está falando o seguinte: conserta as suas bagunças no joelho. Está na hora. E não é com o outro, é com o Senhor primeiro. Está na hora de você tomar uma posição e falar: Senhor, eu quero consertar minha vida com o Senhor agora. Vou me ajoelhar, vou me render aos teus pés, porque eu fiz algo ou tomei uma direção sem falar contigo. Mas hoje eu creio que o Senhor pode me dar vitória, me dar salvação no meio dessa situação. Aleluia! Presta atenção que a Bíblia nos fala. Josafá entendeu e fala o seguinte: está com ele a palavra do Senhor. Eu não sei se você entendeu, você que serve a Deus, está com você a palavra do Senhor. É isso que Deus está falando, Eliseu: está contigo a palavra do Senhor. Pessoas vão vir até você para ter direcionamento de Deus no seu trabalho. Pessoas vão vir até você, meu Deus, na sua casa, na rua, para pedir direção
direcionamento de Deus. Sabe por quê? Contigo está a palavra do Senhor. Levanta a mão porque isso é profético. Dentro do teu coração está a palavra do Senhor. Você crê nisso? Estejam preparados, irmãos, porque assim diz o Senhor: os famintos estão vindo aí, e os sedentos também estão vindo, e com você está a palavra do Senhor. Olha o trabalhar de Deus profundo aí que Deus vai fazer, ó. Aleluia, presta atenção, que a Bíblia vai nos falar que Eliseu, ele olha para Jorão. Quando ele olha para Jorão, agora eu quero pregar para os Eliseu. Chega do Josafá. Vamos estreitar o negócio aqui. Quem é profeta de Deus diz amém. Dá um amém forte aí. Esconde não. Presta atenção aqui. A Bíblia nos fala que Eliseu, ele vê os 3 reis. Eliseu, está te chamando ali. Quem está me chamando? 3 reis te chamando. Não é 1 nem 2, é 3. 3 reis me procurando? Sim. Quando ele olha e vê Jorão, o olho de Eliseu ficou veneno. Ele fala: Jorão aqui. Eliseu já olhou com aquele olho e falou o seguinte: o que você está fazendo aqui? O que eu tenho contigo, Jorão? Aí o Jorão, sem graça, falou o seguinte: eu até que não queria, mas o Senhor vai acabar matando os 3 reis. A gente precisa de você. Agora você precisa da minha utilidade, né? Por que você não pergunta os profetas da sua mãe e do seu pai? E aí Eliseu, na raiva, veneno, ele olhando aquilo ali, ele falou: olha, se não fosse pela presença do homem de Deus que eu estou vendo na minha frente, nem te atenderia. Presta atenção, irmãos. Aleluia. Se você for pegar um pouquinho da história de Eliseu, vou tirar uma aspa aqui. Eliseu, ele andou com Elias, e Elias era uma pessoa um pouco de pavio curto. E assim, me diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem tu és. Se você andar com gente só na raiva, você vai ficar uma pessoa meio nervosa também. Se você anda com pessoas amorosas, você vai ser uma pessoa amorosa também. Você está entendendo? Eliseu andava com Elias, então ele estava com pavio curto também. Mas Deus queria mudar Eliseu. E Deus quer te mudar também. Se Deus me mudou, vai mudar você também. Levanta a mão aí que é profético. Ah, meu Deus. Presta atenção. A Bíblia nos fala que Eliseu, a Bíblia fala o seguinte: que Eliseu derramava água sobre as mãos de Elias. O que é isso, irmãos? O que é derramar a água sobre as mãos de Elias? É que Eliseu, ele honrava Elias. Você sabe o que Deus está falando? Quem honra os meus profetas vai ser abençoado. Quem honra aquele que contém a minha voz vai ser abençoado. Tem uma revelação de Deus. Honra os profetas do Senhor, que as portas vão estar abertas para você. Começa a honrar os profetas de Deus. Levanta a mão porque você é profeta. Você vai ser honrado, e as águas de Deus estarão passando sobre a tua mão. Aleluia. Você sabe o que aconteceu aqui, querido? Eliseu, ele esperou a vez dele, foi treinado por Elias, e quando ele pediu porção dobrada, Deus fez uma aliança com Eliseu. Antes Eliseu ficava vendo Elias fazer milagres e prodígios. Quando chegou no momento dele, ele falou: Senhor, eu quero porção dobrada, porque eu quero ter um relacionamento com o Senhor que Elias nunca teve, eu quero mais. Você está entendendo o mistério aí? Com Deus você sempre tem que querer mais. Aleluia. Levanta a mão que Deus vai te colocar fome e sede na tua vida. Presta atenção, querido. Meu Deus, eu tenho que falar isso aqui. Deus estava esperando a personalidade de Eliseu. Deus estava testando a personalidade de Eliseu quando permitiu o Jorão ir lá. Era um homem de Deus, tinha porção dobrada, mas Deus estava fazendo, sabe o quê? Eu quero ver, Eliseu, como é que você está. Eu te dei porção dobrada, mas o seu lado humano precisa ser tratado. Não pensa que o lado espiritual vai tratar todas as áreas. Cada área da sua vida tem que ser tratada pelo Senhor. Quem diz amém? Presta atenção, que Deus estava esperando uma personalidade tratada de Eliseu. E Deus mandou Jorão lá. Quando Eliseu viu o Jorão, ele ficou doido. Ele já ficou com sangue no olho.
E querido, o que é personalidade? Você tem que entender uma coisa. A minha personalidade, a sua personalidade, principalmente a personalidade que não é tratada, é o quê? Personalidade é um acúmulo de troféus, de guerra e de feridas que você já venceu na sua vida. Você já passou por tantas coisas que a vida te bateu tanto que fez você ser quem você é hoje. Quem diz amém? Tem pessoas que falam, não gosto disso, já sofri demais com isso. É uma personalidade. Porque ele tem troféus de feridas que ele venceu, ele tem troféu de guerra que ele venceu. E o que Deus estava falando para Eliseu é o seguinte: Eliseu, eu sei que você tem troféus de feridas e de guerras que você já venceu. Mas pega todos esses troféus, coloca na minha mão, porque eu quero te usar como meu troféu. A sua personalidade, os seus troféus não servem para mim. Eu vou tratar a sua personalidade, Eliseu. Aleluia! Você está entendendo o mistério aqui? Deus querendo fazer uma personalidade nova com Eliseu. E tem uma coisa, irmãos, Deus só trata de segredos com quem tem personalidade tratada pelo Espírito. Eu vi um glória a Deus. Você pensa que Deus vai contar segredo do céu para quem não tem personalidade tratada? Quem está entendendo diz amém. Então você presta atenção, querido. Tinha uma aliança. Essa aliança era com o Senhor. Josafá tinha também uma aliança. Quando Eliseu fala, o que eu tenho contigo, vá aos profetas do teu pai e da tua mãe. O que Eliseu estava falando é o seguinte: eu não tenho aliança com você, Jorão. Não adianta vir me pedir nada. Não adianta me pedir oração, porque eu não tenho aliança contigo. Você rejeitou o Deus de Israel e continua ainda nos caminhos de Jeroboão. Mas só que a Bíblia nos fala, irmãos, que Eliseu olhou para Josafá e ele profetizou. Sabe por quê? Eliseu tinha aliança com Deus. E nos caminhos de morte, Eliseu falou: vai ter vitória, vai ter resposta. Mesmo eu sendo mexido aqui dentro, com o Senhor vocês vão ter resposta e vai ter vitória. Que é isso, pastor? É negar a si mesmo, irmãos. Aleluia. Eu quero trazer uma revelação de Deus aqui, querido, para você. Quando Deus me revelou isso aqui, eu falei: Deus, tem misericórdia, trata a nossa personalidade mesmo. Aleluia. Oh, Jesus, presta atenção aqui, irmãos. Eliseu, quando viu Jorão, ele ficou revoltado. E ele não queria orar. Você sabe quando Deus pode colocar você em lugares que você já orou tanto pelas pessoas, as pessoas não deu valor? Você sabe que você já passou madrugadas em jejum por tanta gente da igreja, que as pessoas não deram valor. Mas na hora que a situação muda e Deus aperta o parafuso, eles vão vir te procurar. E aí vai chegar a hora, você que tem aliança com Deus, vai falar: não, procura outro profeta. Porque na hora que eu orei, na hora que eu te chamei você para ficar, ver o banquete espiritual, você correu. Essa é a personalidade humana. Quem está entendendo diz amém. Só que Deus queria fazer algo diferente com Eliseu. E Deus quer fazer algo diferente com você também. Por que você está falando isso, pastor? Presta atenção. Quando você entende que Deus está te tratando, isso existe dentro de você uma coisa chamando revolta. Revolta espiritual. O que é uma revolta espiritual? Você chama o povo como Moisés, para Deus. O povo quer a bênção, mas não quer Deus. Depois Deus estreita o caminho. Aí o povo vem correndo para Deus e você já fica com sangue no olho. Por quê? Existe uma revelação de Deus, irmãos, que eu tenho que trazer essa revelação de Deus aqui para você. Você tem que entender o seguinte: mesmo você revoltado pelo zelo da obra de Deus, Deus não vai trabalhar com a sua revolta. Quem diz amém? Mesmo você revoltado por fazer a obra de Deus,
E vai vir as pessoas pedindo oração para você. Vai vir pessoas pedindo para você acudi-los. Ainda se você estiver revoltado, Deus vai falar contigo, meu servo, eu não opero na sua revolta, mesmo que tenha uma justificativa de zelo da minha santidade. Eu estou falando com pessoas, irmãos, que estão em jejum e oração todos os dias, orando por aqueles que não querem nada, e eles vão bater na tua porta, você vai ficar revoltado, e Deus vai falar, ore. Por quê? Senhor, eu não vou orar. Aí Deus vai falar, você vai orar assim, porque eu quero te transformar. Você vai orar assim, porque o seu coração é meu, aleluia. Você vai orar assim, porque eu não opero na revolta de ninguém. Revolta é um veneno que Deus está tirando dos profetas do Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando, querido? Você está entendendo que Deus está mudando a sua situação hoje? Você está entendendo que mesmo você tendo uma aliança com Deus, Deus está falando contigo, a revolta não pertence a mim, meu servo, deixa isso comigo, seja transformado pelo meu Espírito, aleluia, oh meu Deus. Você sabe o que acontece? Isso é uma coisa linda, é que Eliseu estava revoltado por duas situações. Ele viu Jorão e viu Josafá, um homem de Deus, com aliança com quem não andava com Deus. Aquilo mexeu com Eliseu. E Eliseu falou, não vou orar, mas eu respeito a presença de Josafá. E naquele momento, irmãos, isso aqui é profético. Eu quero trazer essa revelação para os profetas de Deus, irmão. Vocês são humanos, amém? Vai passar por essa revolta também. Quantas vezes eu já fui no hospital orar por gente que nunca veio orar comigo. E eu todo dia batendo na porta, vamos lá orar, irmãos. Vamos buscar o Senhor, vamos jejuar, e não, depois está lá na UTI me pedindo para me orar. Eu falava, não, que morra. Eu, hein? Quero saber não, Senhor. Deus falou assim, você vai lá orar sim. Não vou, vai. Vai. Senhor, estou revoltado, isso é injustiça. Não é. Se você é meu, você vai fazer o que eu te mando. A natureza humana querendo controlar o Espírito de Deus. Aí Deus fala, deixa o meu Espírito te controlar. Quem está entendendo diz amém. Deus vai mexer na sua mente mesmo hoje. Eu não estou com pressa não, amém. Porque eu preciso entregar o recado de Deus bem entregado aqui para não dar dúvida. Tá? Você que faz a obra de Deus e está revoltado porque é só você, Deus vai te pegar primeiro. Pastor, Deus vai pegar o outro. Não, Deus vai pegar você, revoltado, que faz a obra de Deus. Presta atenção aqui, querido. Eliseu, sabendo da condição de revolta, o que ele faz? Ele fala o seguinte, eu estou revoltado, Jorão está aqui, não vai dar para orar, não vai dar para orar, não dá. Jorão, por mim que ele estava morto, que o Senhor destruísse aquele reino pecaminoso, e a santidade de Deus, que é um zelo, começou a inflamar no Eliseu, e Deus, calma Eliseu, calma Eliseu, calma Eliseu, calma Eliseu, calma Eliseu, você está muito nervoso, Senhor, eu estou irado, Chorão está pedindo oração, Senhor, aí Eliseu, ele tinha uma arma secreta, ele andou com Elias, ele sabia que existiam momentos em que Deus ia provar ele, que ele teria que orar por quem vomitou o banquete espiritual na hora que Deus deu. Irmãos, isso, Deus rasgando a alma de Eliseu. Sabe o que acontece? Eliseu sabia que ele tinha que resolver a situação. Ele fala o seguinte, eu estou revoltado, Deus, mas eu preciso mudar minhas energias, eu não posso deixar meu coração tomar a decisão, eu preciso que o Senhor tome a decisão. Eliseu chega e fala, chama alguém que toca a harpa agora. Eu preciso entrar no Espírito. Você sabe quando você está vendo que a situação está difícil, a revolta está grande na sua vida, porque é um veneno para a sua alma. Deus está falando para o seguinte,
coloca louvor na tua casa. Está dirigindo o carro? Vai lá, coloca um louvor ungido. Um louvor que mexe com a tua alma. Para mudar essas energias. Porque a revolta é um veneno. Deus não opera acima de veneno de homem algum. A revolta é um ressentimento que só piora as coisas e ainda nos faz perder a razão. Terceiro, a revolta faz que você receba todas as coisas como uma ofensa pessoal, te impedindo de ser feliz e fazer o que Deus manda. Então Eliseu sabia que ele estava revoltado, mas ele era a voz de Deus. Ele falou: Senhor, me tira dessa revolta, eu preciso te adorar em espírito, para que o Senhor possa operar através de mim. Bem-vindo à personalidade tratada pelo Espírito Santo. Arabandei. Você tem noção de tanta dor que Eliseu sentiu em ver Jorão? Alguém pedindo oração que era para ser destruído. E a revolta da santidade de Deus era tão grande. Ai meu Deus, o zelo que Eliseu tinha pelo Senhor, pelas coisas do Senhor era tão grande, que quando ele viu o Jorão, ele falou: manda aqui uma arpista. Manda um arpista tocar aqui uma harpa. E que ele toque bem. É a segunda vez na Bíblia que Deus nos mostra a harpa entrando em ação. O que Deus está falando é o seguinte: quando a revolta chegar sobre a tua alma, coloca louvores, adore ao Senhor, não para de adorar, fica louvando e adorando e chorando, até a revolta sair da tua alma. A Bíblia nos fala que aquele homem começou a tocar harpa. Tem um ditado que diz, irmão popular: quem canta seus males espanta. Aleluia. Presta atenção que a música tem o poder de alegrar o seu coração, o seu espírito. Se você estiver numa situação terrível, em que você tem que entrar numa guerra espiritual, coloca louvor ungido lá e fala: Senhor, mexe na minha alma, mexe no meu coração, porque eu preciso estar em espírito, porque se eu não estiver no espírito, eu vou usar a tua voz da minha personalidade. Vai dar B.O. Vai dar problema. Eu já preguei aqui que Deus não quer usar ninguém na personalidade. Deus quer que você mostre a sua personalidade para Ele, mas não quer te usar na personalidade. O que é isso, pastor? Esvaziar de si mesmo e andar no Espírito, aonde Deus governa, não você governa. Isso que é andar em Espírito, irmão. Quem é governado pelo Senhor, levanta a mão. Porque a partir de hoje, Deus vai te dar a direção das ferramentas para você conseguir lidar consigo mesmo. Presta atenção, querido. A Bíblia nos fala que quando Eliseu ele se desligou da terra, ele começa a ouvir então aquele hino, aquele arpista tocando de uma forma grande e poderosa, aquele homem, o menestrel, cantando com a harpa, tocando. De repente, querido, o estado mental de Eliseu muda, e agora ele conseguiria discernir a vontade de Deus. Você não consegue discernir vontade de Deus se tiver, a não ser no Espírito. É no Espírito que você consegue discernir a vontade de Deus. É no Espírito que Deus te coloca em lugares altos. Naquele momento, Eliseu, ele ouvindo aqueles louvores, aquelas músicas, ele conseguiu discernir a vontade de Deus. E a Bíblia nos diz que a mão do Senhor veio sobre Eliseu. Oh glória! É no Espírito que a mão do Senhor virá sobre você. A mão do Senhor veio sobre Eliseu. E naquele momento, Deus falou:
Essa é a estratégia. Fala para eles que amanhã eles podem cavar várias covas. É para enterrar morto? Não. Vai ter poça de água, mas para valer. Vai ter tanta água, mas tanta água, porque eu vou fazer brotar água no lugar que não existe água. Não vai ter chuva, não vai ter vento, mas tem a minha palavra. Você sabe o que Deus está falando com você? Não vai ter aquilo que você pensa, mas vai ter aquilo que Deus pensa para você. E vai ser maior. Todo mundo vai procurar. Gente, o que aconteceu aqui? Por que a terra está toda molhada? Porque tem quase lagoa nesse lugar. Não choveu, não ventou, mas teve a voz de Deus no negócio. Entende o que Deus está falando? A voz do Senhor é o que você precisa. Fica de pé em nome de Jesus. É a voz de Deus que você precisa. Se você entrar no Espírito, ficar no Espírito, Deus irá te convencer a ser melhor. Aleluia. Se você ficar no Espírito, sabe o que vai acontecer? Você vai abençoar vidas e vai alcançar vidas a partir de agora. Quem está entendendo diz amém. Faça como Eliseu. Sai do seu gosto pessoal e entra no gosto de Deus, porque é melhor. Você está entendendo o que Deus está falando para os profetas? Você está entendendo o que Deus está falando? Profetas, não adianta. Deus não vai trabalhar na sua revolta. Deus não vai trabalhar na sua ira. Ele trabalha com a voz dele. E se você tiver de alguma forma saindo dessa equilíbrio espiritual, Deus fala: vem para o Espírito, porque aqui no Espírito você vai me adorar em verdade. No Espírito eu vou te dar visão. No Espírito você vai saber ter misericórdia do teu irmão. No Espírito você vai orar por quem não merece, por quem merece. No Espírito você vai jejuar por quem merece, por quem não merece. No Espírito merecer não é seu, é de Deus. No Espírito você faz a sua parte, deixa o resto com Deus e vai voando no Espírito. Deus está querendo que a igreja se humilhe e entre no Espírito. Deus está querendo mexer com você sim. E assim diz o Senhor, está na hora, sabe por quê? Porque quando Deus fala com você, Ele não quer te destruir, Ele quer te reformar. Nós precisamos ser reformados por essa palavra, irmão. Chega de andar na personalidade. Chega de andar nos desejos da alma. Anda nos desejos do Espírito. Anda com Deus e você verá a sua vida mudar. A sua luta não é contra o teu irmão, não é contra a tua casa, é contra os demônios. E eles estão 24 horas tentando te destruir, mas nós estamos de joelho dobrado para que Deus destrua todas as obras dele. É assim que Deus te chamou, soldado. É isso que Deus te chamou, varão valente, varoa valente do Senhor. Deus te levanta hoje como um varão valente na guerra. Sabe o que aconteceu? Os moabitas olharam e falaram o seguinte: tem poça de sangue ali. Os reis se destruíram, vamos lá, todo mundo desarmado. Emboscada. Sabe o que Deus está falando? Que Ele vai te abençoar e ainda vai confundir os seus inimigos, te abençoando. Porque quando eu me humilho diante do Senhor, Deus me dá a resposta e o milagre. Quando eu me humilho diante do Senhor, Deus vai fazendo coisas extraordinárias na minha vida. E se eu me humilhar diante do altar do Senhor e sacrificar aquilo que possa me custar, que é a minha razão, Deus, Ele colocará a razão dele sobre a sua vida. Aleluia. E é isso que Deus quer fazer contigo nesse dia. Então levanta a tua mão em nome de Jesus, porque Deus está nesse lugar e o Espírito dele já está operando sobre você. Deus já está fazendo uma transformação nos profetas Eliseu que tem aqui hoje. Deus está fazendo uma transformação na vida de aqueles que estão aqui agora. E assim diz o Senhor, algo lindo e poderoso vai começar a acontecer aqui nesse lugar. Aleluia.
Coloca a mão sobre o teu coração. Deus vai fazer coisa linda aqui. Deus está tratando a tua alma. Deus está tratando o teu coração agora. Você é um profeta. Você é uma profetisa de Deus. Não pode andar mais com a tua vontade. Esquece isso. Anda com a vontade de Deus. Deus já está tratando a tua alma agora. É profético. Deus está tirando tudo entulho dos teus troféus, da sua personalidade, e está te tratando você para andar no Espírito leve, visão aberta com Ele, voz profética na terra. É o que Deus está te chamando nessa noite. E se eu me humilhar diante do Senhor, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar o quê? Aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. E vale mais, mas vale um dia no centro do teu querer, em toda a vida. O quê? Sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte. O quê? Minha colheita, minha herança. E se eu me humilhar, aleluia, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar o quê? Aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. E mais vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem o quê? Sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte. O quê? Minha colheita. E o quê? Minha herança. A minha fonte é o Senhor. A tua fonte é o Senhor. A tua riqueza é o Senhor. Arabandai, kenemandarabandai. Receba o tratamento de Deus hoje. Receba o tratamento do Senhor hoje. Receba o tratamento do Senhor hoje. Aleluia. Esse é o tratamento de Deus que Deus está fazendo na tua vida hoje. Há um tratamento espiritual com a igreja, porque os famintos e os sedentos estão vindo aí. E você vai ser profeta de Deus, andando no Espírito, fazendo o que Deus está falando e fluindo. Aleluia. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Oh, glória. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. E o quê? Mas ali um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. E a minha força, ela vem do Senhor nessa noite. É da glória. A minha fonte é o teu amor. E o quê? Minha colheita é teu amor. É da glória. Minha herança é o teu amor. Aleluia. Presta atenção.
Hoje, Deus está dando uma unção diferente para vocês. Hoje eu via uma essência do céu vindo na vida de cada um aqui. Eu falei, Deus, que essência é essa? Deus falava, é um novo tratamento com os meus servos. Estou tratando o coração deles, estou tratando a mente, estou tratando o vocabulário, estou tratando os sentimentos, estou tratando as emoções, estou tratando tudo por dentro. Naika namastai. E estou eu fazendo algo diferente hoje na vida de cada um. Você crê? Recebe de Deus hoje, porque Deus vai trabalhar contigo a partir de hoje de forma grande. E o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Levanta a tua mão e repete comigo. E o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. E o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. E o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Você pode glorificar a Deus por isso? Oh glória, aleluia.